E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como vocês já sabem, aqui quem vos fala é o professor Lucas. Bom, hoje a gente vai fazer uma revisão sobre a nossa aula de genética molecular. Bora lá? Bom, então eu falei para vocês um pouquinho sobre os ácidos nucleicos, né? Então, os ácidos nucleicos são moléculas orgânicas formadas por unidades menores que são chamadas de nucleotídeos. E esses nucleotídeos, por sua vez, eles são divididos ainda em três partes menores, tá? Que, no caso, é um ácido fosfórico, né, o fosfato, um açúcar, que pode ser de dois tipos, a ribose ou a desoxirribose, e a base nitrogenada, que pode ser de 5 tipos diferentes, ok? Guanina, citosina, adenina, timina ou uracila, tá certo? Bom, esses nucleotídeos, pessoal, eles são ligados uns aos outros, né, para então dar a formação dessa molécula orgânica, e essas ligações ocorrem através de ligações químicas do tipo fosfodiéster, né, ligações, melhor dizendo, chamadas de fosfodiéster, tá? Essas ligações ocorrem na ligação entre um açúcar e um outro nucleotídeo, tá certo? Bom, e aí existem dois tipos de ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. No caso aí que vocês estão vendo primeiramente, o DNA, ele tem essa sigla, vem de uma origem de duas palavras em inglês, desoxirribonucleic acid, que significa ácido desoxirribonucleico. E RNA, né, também é uma sigla de ribonucleic acid, que significa ácido ribonucleico. Bom, como eu falei para vocês, o DNA ele tem a função de reter a informação genética, ou seja, a informação hereditária que é transmitida de pai para filho, ele tem a informação genética ali, e o RNA, ele tem a função de mediar a produção de proteínas, ele tem a informação, entre aspas, a receita para a produção de proteínas, tá? Então, aí é a função dos dois. E, estruturalmente, eles apresentam algumas diferenças. A principal diferença que vocês conseguem ver aí é na estrutura da molécula, né? Então, enquanto o DNA ele é formado por duas fitas enroladas uma na outra, o RNA ele vai apresentar uma fita simples, tá? Que ela também pode se enrolar, mas é uma única fita, ok? Bom, essas fitas elas podem se ligar, elas se ligam umas nas outras através das bases nitrogenadas, do qual essas bases nitrogenadas elas vão apresentar algumas diferenças nas duas estruturas, né? No caso aí do DNA e do RNA. Na verdade, de forma geral, elas são bem parecidas e só vão ser diferentes em um tipo de base nitrogenada, tá? Por quê? O DNA ele vai apresentar como bases nitrogenadas a guanina, a adenina, a citosina e a timina. Já o RNA, ele vai apresentar como bases nitrogenadas a guanina, a adenina, a citosina e a uracila. Então, vejam, tanto o DNA quanto o RNA vai apresentar 4 bases nitrogenadas diferentes. No entanto, 3 dessas bases são iguais, certo? Guanina, adenina e citosina, e uma dessas bases são diferentes. Enquanto o DNA vai apresentar timina, o RNA vai apresentar o quê? Uracila, tá? Então, fechou aí mais uma diferença entre esses dois tipos de ácidos nucleicos, ok? Uma outra diferença extremamente importante, o DNA, pessoal, vai ter no seu nucleotídeo, como açúcar, a desoxirribose, tá? Então, uma forma de facilitar aí para vocês, lembrem, desoxirribose começa com a letra D, então é o açúcar do DNA. E já o RNA, ele vai ter como açúcar no seu nucleotídeo a ribose, certo? Ribose começa com R, vocês associem aí ao RNA. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, essas são as principais características que diferenciam tanto o DNA como o RNA. Professor, o senhor falou aí da base nitrogenada, do açúcar que compõe o nucleotídeo e o fosfato. O fosfato é o mesmo para as duas estruturas. Tranquilo? Então, aqui eu trago uma comparação entre os dois, DNA e RNA, e aí vocês conseguem ver
as diferenças mais importantes. Então, o açúcar que forma o DNA, né, lá o nucleotídeo do DNA é a desoxirribose, o RNA é a ribose, tá? O DNA vai apresentar como bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e timina. Já o RNA vai apresentar como bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e uracila. Outra diferença importante é que a molécula do DNA ela é formada por uma dupla fita, enquanto que a molécula do RNA é formada por uma fita simples. E quais são as funções, professor? DNA tem a função de armazenar informação genética, informação hereditária, ou seja, que é transmitida de pai para filho, e o RNA, ele tem a função de mediar a síntese de proteínas. Ele tem como se fosse a receita para a produção das proteínas. Fechado? Seguindo, então, professor, onde é que a gente pode encontrar esses ácidos nucleicos? Onde é que a gente pode encontrar o DNA e o RNA? Bom, no caso dos vírus que não são formados por células, esse DNA e esse RNA ele vai ser encontrado ali dentro da cápsula do vírus, certo? Essa cápsula de proteínas que os vírus são formados. Então, os vírus, pessoal, eles vão apresentar apenas um tipo, ou o DNA ou o RNA. Então, a gente vai ter vírus de DNA e vírus de RNA, tá certo? E nas células procarióticas, professor, nas bactérias, lá nas bactérias, pessoal, a gente vai ter o DNA de duas formas. A gente vai ter o DNA circular e que fica localizado em uma região do citoplasma, que é conhecida como nucleóide, tá? Esse DNA, ele fica lá meio que enovelado, certo? Mas ele é circular, ele vai fechar as duas pontas e ele vai ficar lá nessa região do nucleóide, tá? Porque lembrando, célula procariótica não tem núcleo, ok? Então, esse DNA ele vai ficar ali solto dentro do citoplasma nessa região chamada de nucleóide. O DNA, ele também ainda vai apresentar, a célula procariótica, ela também vai apresentar os plasmídeos, que são pequenas moléculas de DNA também circulares e que elas têm principalmente a função de conferir resistência aos antibióticos para as bactérias, tá certo? Então, esses plasmídeos, eles também são encontrados dispersos dentro do citoplasma da bactéria, ok? Professor, e bactéria só tem DNA? Não, bactéria também vai ter RNA na sua forma livre, ou seja, lá no citoplasma, ou seja, na forma de fita simples, e também vai ser encontrado esse RNA dentro dos ribossomos, que também ficam ali espalhados dentro do citoplasma da célula bacteriana, ok? Bom, a célula eucariótica, ela também vai apresentar tanto o DNA quanto o RNA. Lembrando que a célula eucariótica é aquela que ocorre em todos os grupos de seres vivos, com exceção das bactérias que são procarióticas, tá certo? Então, isso inclui a nossa célula humana. Então, no caso, né, partindo como exemplo a nossa célula, o DNA, ele vai estar dentro do núcleo da célula, tá certo? E esse DNA, ele vai se apresentar como uma molécula longa e filamentar, ok? E sempre organizada de forma geral na forma de cromossomos. Então, professor, o DNA na célula eucariótica, ele vai ser encontrado dentro do núcleo da célula, normalmente na forma de cromossomo. Isso mesmo, perfeito. E o RNA, professor? Gente, o RNA, ele é produzido a partir do DNA. Logo, na célula eucariótica, esse RNA, ele vai ser encontrado tanto no núcleo, onde ele é produzido, quanto no citoplasma, quando esse RNA saiu do núcleo e veio para o citoplasma para ocorrer principalmente aí as suas funções, né, de síntese, principalmente de proteínas. Tranquilo? Ele também faz parte aí da composição dos ribossomos e ele vai ser encontrado também dentro das mitocôndrias e dos cloroplastos da célula. Fechado, pessoal? Aí eu trago para vocês a atividade 1, né, da trilha de vocês, que é, primeiro, fazer um desenho bem colorido, representando a estrutura do DNA e do RNA, e a atividade 2, para vocês aí fazerem as diferenciações tanto do DNA quanto do RNA. Tá certo? Então, por hoje é só. Um grande abraço.